Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos que escolheram vir aqui hoje, louvar ao Senhor conosco. Eu ia pedir, agradeço por vocês terem já se comovido e terem adiantado um banco a mais. Em nome de Jesus, nós damos início e abertura a este culto de louvor e adoração a Deus. Eu gostaria de pedir que vocês se portassem em pé. Nós vamos cantar o hino do nosso brado de júbilo, o hino 196, Vencerá. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura, está em 1 Coríntios 10. O mensageiro de hoje será o presbítero Atinel. Ele trará mensagem sobre o tema Triunfo em meio a provações. Triunfo em meio a provações. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Farei a leitura. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idolatras, como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes.
E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegados a fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Em nome de Jesus, vamos buscar a Deus de joelhos, vamos todos de joelhos, buscar a Deus para este culto. Senhor Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui, Senhor. De virmos a Tua presença, Senhor, de virmos diante de Ti, Senhor. Deus, toda honra, toda glória a Ti, Pai. Toda honra, toda glória ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ser presente nesta noite, ser presente sobre as nossas vidas, ser presente sobre cada um aqui, Senhor, todos nós que viemos, ó Deus, que escolhemos, ó Deus, estar, Senhor, nesta noite, Senhor, na Tua casa, Senhor, para Te louvarmos, para Te adorarmos, para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para nos enchermos, para nos abastecermos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor, da alegria, Senhor, que o Senhor nos dará, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sê, Senhor, com cada um, Pai, ouvindo, Deus, as suas necessidades, ouvindo, Senhor, as suas dificuldades, Pai, os seus problemas, Deus, as suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, Deus. Pai, venha, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, sobre cada vida, Senhor, aqui presente, Deus, sobre cada um, Senhor, que vem, Senhor, depositar diante de Ti, Senhor, a sua esperança, Pai. Deus, aqueles que não puderam vir, Senhor, Pai, com também os seus problemas, as suas dificuldades, Deus. Olha, Senhor, para estas vidas, para estes lares, Deus, e dá a eles, ó Deus, alegria, Senhor, também, Pai. Ser conosco nesta noite, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Convido o presbítero Osias, que está no apoio hoje, para a sua palavra pastoral e a oração pelos dizimistas e ofertantes da noite. Paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom que vocês vieram, não é? Que vocês foram corajosos, que vocês se lembraram que o horário mudou, não é? Que estamos no horário de verão e estão aqui para juntos louvarmos o nome do Senhor. Eu costumo lembrar a história de Samuel, não é? Samuel, quando ele foi chamado por Deus para auxiliar ali no templo, auxiliar o sacerdote Eli, ele tinha uma das funções dele era o quê? Não deixar a lâmpada do templo se apagar. E nós precisamos ter essa convicção de que Deus nos chamou para que estivéssemos aqui, para que a lâmpada do templo não se apague, para que o fogo do Espírito Santo continue no nosso meio. Então você precisa ter isso na sua mente sempre. Você foi chamado para manter a lâmpada do templo acesa. Só teremos chama se nós tivermos lenha. Só teremos chama se tivermos brasas. Então nós estamos aqui para que Deus possa manter a lâmpada do templo acesa. Em dias tão difíceis, em dias tão complicados, tempos de
de transições, de questionamentos, em dias de até, diria, de frieza espiritual, em todas as igrejas, em todos os segmentos. Eu conversava até com uma irmã, ela é secretária do meu oftalmo, e ela é da Igreja Batista do Cajuru, do pastor, trabalha lá com, inclusive ela conhece o pastor Luciano lá. E a gente começou a conversar sobre igreja. Ela trabalha com os jovens, até o Ministério dos Jovens, faz retiro. E ela contando para mim que o pastor foi para Israel, foi viajar, aí o povo achou que não precisava ir para a igreja. Aí eles têm lá uma cantina permanente, todos os cultos têm cantina. E aí ela falou que as vendas da cantina foram lá embaixo, porque o povo não ia para a igreja, porque achava que porque o pastor estava viajando, não precisava ir para a igreja. Isso chama-se frieza, chama-se, em muitas situações dessas, falta de compromisso. Então Deus quer Samuéis aqui, vamos dizer assim, não sei se seria o termo correto. É assim, Camila? Plural de Samuel, Samuéis? Deus precisa de Samuéis aqui, para que a lâmpada do templo não se apague. Seja hoje, seja no próximo culto, no próximo sábado, enfim. Então que nós tenhamos essa consciência, irmãos, de que Deus precisa de nós. Parece algo estranho, não é? Algo contraditório, não é? Falar isso, que Deus precisa de nós, mas Deus precisa de nós. Tanto é verdade que nós fomos chamados porque Ele precisa de nós. Precisa de nós como membro, como ministro, como no nosso ministério, no nosso trabalho, como presbítero, como líder de departamento. Deus precisa de nós, assim como Ele precisou de Samuel para que a lâmpada do templo não se apagasse. Amém? Então todo mundo acertou o relógio aí? Tudo certinho, menos ali já acertou. Vamos ficar em pé, vamos separar a oferta e agradecer a Deus, não é? Por tudo que Ele tem nos dado. Nos lembramos também do programa de ontem à noite, do pós-encontro, foi uma bênção aqui, os testemunhos dos casais, de algumas vidas que foram salvas por Jesus. E nós vibramos aqui ontem, nós vibramos, e é essa igreja que Deus quer, onde as pessoas participam, arregaçam as mangas, se doam, se entregam, cheguem até a estafa. Muitos chegam à estafa, né? Se doam. Isso é maravilhoso. E ontem à noite nós fomos coroados aqui, não é, Juscelio? Com o pós-encontro, estava muito bom, muito gostoso. A confraternização depois. Até nos esquecemos de ir embora. Eu cheguei em casa, quando eu olhei no relógio, aí já era tarde, ainda tinha que adiantar 1 hora, né? Falei, puxa vida, que bom, né? Que bom. Se fosse ruim, todo mundo tinha ido embora, né? Mas como estava gostoso, todo mundo ficou aqui. E isso é fantástico. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns ao Ministério de Famílias. Nós sabemos a equipe que nós temos aqui, que é uma equipe que pode todas as coisas naquele que fortalece cada um deles. É verdade, irmãos. Pode todas as coisas naquele que fortalece. Foi um ano, tivemos um ano de transição, um ano difícil, enfermidades, mas eu digo sempre, quanto maior o sofrimento, maior é a vitória. E aí você pode vibrar mais ainda, porque se fosse tudo fácil não ia ter graça.
Mas como tem sido complicado, tem sido difícil, então nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor coroou de êxito, não para a glória da equipe do Ministério de Família, não, para a glória dele. Ele coroou de êxito o encontro de casados. Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pelas lágrimas, te agradecemos pela dor, te agradecemos pela escassez, te agradecemos, Senhor, pelo luto, te agradecemos, Senhor, pelos momentos difíceis, porque nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando nós nos encontramos assim, nós sabemos que se nós levantarmos a mão e clamarmos, ali estará o Senhor para nos sustentar. Tens nos abençoado, Senhor, tem nos guiado, tem nos trazido força, vigor, Senhor Deus amado. E nós sabemos que ao olharmos para o horizonte, o Senhor nos reserva ainda mais bênçãos, mais graça e misericórdia, Senhor. Pai, abençoa cada um dos teus filhos que saiu da sua casa para vir aqui louvar e bendizer o teu nome. Eu sei, Senhor, que nós não sairemos daqui vazios, porque o Senhor já providenciou poder do Espírito Santo para este lugar e para este momento. Pai, abençoa agora o irmão e a irmã que vai ofertar, aqueles que devolverão o dízimo também nesta noite. Pai, olha para cada um e que se cumpra na vida de cada um deles a promessa de bênçãos que a tua palavra nos traz, Senhor. Nós oramos e já te agradecemos pela oferta e pelos dízimos. Se porventura alguém não tem hoje, que ele possa na próxima oportunidade poder dizer: hoje eu tenho para ofertar, hoje eu tenho meu dízimo para devolver. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ofertar. Pai do Senhor, igreja, amém. Estava lendo hoje Jesus Cristo conversando com seus discípulos no momento da ceia, dizendo: este é meu corpo que é partido por vós, este é meu sangue que é derramado por vós. E eu estava a refletir a dor que Jesus Cristo sentia, ou estava a sentir, quando proferia essas palavras falando de si mesmo, sabendo tudo aquilo que ele iria passar. Grande prova disso é a sua oração no Getsemane. Jesus Cristo, ele pagou, cumpriu todas as determinações do Pai, passou por todos os sacrifícios, fez tudo isso com muito amor, sem reclamar. Como cordeiro mudo, ele foi para o matador. Isso deixa para cada um de nós um exemplo muito claro de que nós também precisamos pagar com os nossos compromissos diante do Senhor nosso Deus, com os votos que fizemos de fidelidade. E nós estamos aqui hoje para cumprir mais um desses votos que nós fizemos para o Senhor, de que nós seremos seus adoradores. Então, quando você sai dessa casa com esse temporal que deu hoje na cidade de Curitiba, você está dizendo para o Senhor: eu estou disposto a oferecer o meu melhor para você. Amém? E a ausência de muitos, né, e eu quero crer que nesse momento os computadores, a internet está bombando ali, né? A ausência de muitos aumenta a sua responsabilidade de você fazer também um pouquinho por eles, né, Juscelio? Então, de repente, você, Juscelio, pode fazer um exercício. Lembre de alguém que poderia estar aqui e não está. Cante por ele, louve por ele. Mas faça primeiro por você. Eu faço primeiro por mim. Porque a bênção vem do Senhor para aqueles que se prontificam a oferecer o seu melhor. Amém? Irmã Líbia, seja bem-vinda à nossa visita hoje. Deus te abençoe por estar acompanhando sua família. E nós vamos ficar em pé
e louvar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se do sacrifício de Cristo e ofereça o seu melhor para Ele através desse sacrifício de louvor. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados de coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar aos que estão tristes em Sião. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz de Deus como um trovão. Sim, a chuva cairá e dobro restituirá. O que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Alegria, 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 alegria. Óleo de alegria, glória a Deus, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, como é gostoso cantar isso, como é gostoso declarar aleluias, honras, glórias ao nome santo do Senhor, que é um Deus que faz tudo por mim, faz tudo por você, faz tudo por nós, faz tudo pela sua igreja. Tudo que nós vivemos ontem, os testemunhos, as alegrias, é reflexo da atuação de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é soberano. Osias falou, Deus precisa de nós, mas Deus não depende de nós. Deus não depende de mim, Deus não depende de você para coisa alguma, mas Ele precisa de nós para mostrar para o mundo, para aqueles inconversos, para aqueles que estão perdidos, que existem pessoas transformadas pelo poder de Deus, e este sou eu, este é você. É para isso que nós estamos aqui, para sermos luz nas trevas, para sermos sal, a temperar a vida daqueles que precisam ter as suas vidas transformadas. O mundo jaz no maligno. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido deste mundo, denota-se uma coisa só: por muito menos que isso, Sodoma e Gomorra foram destruídos. Jesus está às portas, Camila. Jesus está batendo. Ontem, naquele programa extremamente cultural chamado Zorra Total, teve um quadro lá que é um absurdo, gente. O que estão fazendo com o nome de Deus, com o nome de Jesus Cristo. E
Igreja, admitimos o 7º dígito, daí aquela comédia em cima disso. Gente, isso é fim dos tempos. Igreja Católica discutindo a aceitação do casamento homossexual. Isso é fim dos tempos. Tudo mostra que Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está às portas. E o que eu e você vamos fazer para mostrar para o mundo que Deus precisa de nós, para mostrar para eles que Deus tem condição de transformar a vida deles. Que possamos cumprir com o nosso papel nessa terra, enquanto Deus nos dá a oportunidade. Erga a tua mão e exalte ao Senhor. Adora o Senhor, porque você é um escolhido dele. Aleluia. Nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos, ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, aleluia, digno és do meu louvor. Só tu és, aleluia, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor
Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Venha, Senhor, com a tua graça, Pai. Venha com teu amor, Senhor, olhar pelas nossas vidas, olhar pela vida de toda a tua igreja, de todo o teu povo. Deus, olhar, Senhor amado, para as necessidades que tu tens, Senhor amado, em cima de nossas vidas, de que possamos ser exemplo para aqueles que precisam ser salvos. Deus, em nome de Jesus, toma conta, Senhor, de nós e aceita o nosso louvor, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você foi alcançado pelo amor do Senhor, eu fui alcançado pelo amor do Senhor, e por isso a alegria em louvar, a satisfação em glorificar é profunda nos nossos corações. Louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor, aleluia. Seu amor me alcançou, lá na cruz por mim morreu, meu pecado Ele levou, com poder ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Segue sendo sempre fiel, meu refúgio e proteção. Jesus Cristo é a verdade, minha vida libertou. Vamos bem forte. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Glória a Deus, sem princípio, sem final, esperança sem igual. O perdido encontrou em Jesus a salvação. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, que seja louvado o nome do Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja
a presença do Senhor. Aplaude e glorifica a presença do Senhor neste lugar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou no meio deles, e o Senhor está no meio de nós, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nós te pedimos, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Ainda permaneçamos em pé e abramos novamente nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. E eu vou ler apenas um versículo que já foi lido pelo irmão Neemias, o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13 apenas. Ouçamos a leitura em nome de Jesus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eterno Deus, Pai glorioso, nós te bendizemos, te louvamos por esta oportunidade, meu Senhor. Por estes que aqui estão para louvar o teu nome, por aqueles que nos acompanham pela internet e também estão glorificando e exaltando o teu nome. Pai querido, neste momento fala conosco por meio da tua palavra. Usa-nos, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, meu Deus eterno e poderoso. Que a tua palavra seja, ó Pai bendito, alcançada nos corações, ó Pai, e que possa repercutir nas vidas, transformando para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Assentar, irmãos. Com alegria vos cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive aqueles que nos acompanham por meio da internet. Hoje nós temos um número pequenino de pessoas aqui no templo, mas pessoas que vieram para louvar a Deus, né? Tivemos um dia com algumas chuvas bastante fortes, ventos, enfim, né? Depende da região, choveu também granizo, e também hoje tinha vestibular na PUC, né? O pastor esteve preso lá um pouquinho, né, pastor? Mas graças a Deus aqui está, e também agradecemos pela presença da Líbia. Deus seja louvado pela sua presença hoje nesta igreja. Irmãos, já foi dito hoje aqui, acho que foi o presbítero Osias que falou, que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E que, normalmente, né, quando você consegue algo muito fácil, sem nenhuma luta, né, sem trabalho, não tem o mesmo sabor. Também as vitórias em Cristo Jesus, normalmente elas não vêm sem ausência de lutas, né, de dificuldades, porque o próprio Jesus diz que o inimigo das nossas vidas, ele batalha contra. Ele sempre, né, eu digo, ele é do contra. Então, ele sempre faz de tudo para que nós não alcancemos as vitórias. Mas quando nós alcançamos, e isto por graça de Deus, nós valorizamos muito, porque não é fácil, em meio a um mundo tão conturbado, nós vivermos na presença do Senhor. Né? Nós vivemos num mundo que tem um monte de facilidades e facilitadores, mas espiritualmente falando, é um tempo difícil. Difícil para nós nos desvencilharmos desses facilitadores que não agradam a Deus, das tentações, das corrupções, das ideias mundanas, né, daquilo que o mundo prega, que o mundo tem como
verdades ou como modernidades, e que mesmo dentro das igrejas hoje se defendem, né, ou estão se discutindo assuntos que não deveriam ser discutidos, né, porque, biblicamente falando, são condenados por Deus. É como se nós estivéssemos discutindo assim, olha, será que o diabo vai ser salvo ou não? Né? E eu já disse isso de uma pessoa que contou, eu não ouvi a pessoa que falou, mas a pessoa contou, de uma certa pessoa que disse assim, vamos orar, quem sabe o nosso irmão diabo ainda pode se salvar. Né? Então não tem lógica nenhuma, né? Já que a Bíblia diz que ele está condenado, né? Ele já está sentenciado, então não tem lógica. Assim são alguns assuntos que não tem o mínimo embasamento bíblico para nós ficarmos discutindo, né? Se é aceitável ou não, porque é reprovável diante de Deus. E não importa se as igrejas vão discutir, vão aceitar, né? Se Deus não aceitar, isso não tem a menor validade. Mas voltando ao nosso tema, então, triunfo em meio a provações. O texto que fora lido pelo irmão Neemias, o texto mais completo, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13, nós encontramos que o apóstolo Paulo, dirigindo aos irmãos da igreja de Corinto, ele descreve como o povo tentou a Deus no deserto. Aquele povo que Deus tirou do Egito e o levou, né, ou estava levando à terra prometida. E nesta descrição, Paulo faz um relato, resumidamente, né, do que eles passaram. Por exemplo, a passagem pelo Mar Vermelho, como Deus fez com que eles passassem a seco por aquele mar, o maná que o Senhor dava para eles no deserto, foram 40 anos e o Senhor os alimentou com o maná. Todo dia de manhã eles iam lá e lá estava o maná. Né? Não tinha falta, não importava se o salário veio ou não veio, se veio o vale-refeição ou não veio, o maná estava lá. Né? Podemos dizer assim, o vale-refeição não falhava. E às sextas-feiras Deus ainda dava o dobro, que era para que eles não precisassem no sábado ir recolher. Né? Então, coisas extraordinárias, né? Coisas assim maravilhosas, né? Já que quando eles colhiam o maná no deserto, né? Colhiam o maná, se eles colhessem mais que o necessário e sobrasse para o dia seguinte, ele cheirava mal, ficava cheio de bicho. Mas na sexta-feira não, eles recolhiam em dobro e no sábado estava como se fosse recolhido na hora, né? Fresquinho. Também o apóstolo fala da água que eles beberam da pedra, né? A pedra que jorrou água, e ele enfatiza que aquela pedra era Cristo, né? Da qual nós também descedentamos, né? Tomamos a água que provém de Cristo, né? Porque ele é a água da vida também. O apóstolo ainda relata os pecados que eles cometeram, fala dessas maravilhas de Deus, mas diz sobre a idolatria, a prostituição, a murmuração e outros pecados que eles cometeram no deserto e que irritaram a Deus. E ao finalizar essa descrição, ele diz assim, tudo sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Irmãos, tudo aquilo, né, que foi, principalmente o registro, né, ficou para nós a história. E não ficou simplesmente para dizer assim, olha, essa é uma história que aconteceu lá muito antes de Cristo, lá no tempo de Moisés. Mas o apóstolo diz, tudo aquilo, né, é um aviso para nós. Ficou para que nós olhemos, para que nós miremos naqueles acontecimentos e não venhamos a repetir os mesmos erros. Né? Tudo aquilo é para o nosso aviso. Por isso que a Bíblia diz assim, que tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, todas aquelas histórias, relatos bíblicos lá no passado, foram escritas, estão escritas para aviso nosso, diz o apóstolo. E no versículo 13, então, que foi o que eu li, diz assim, ele deixa bem claro que nós passamos por tentações, porém nunca maiores que as que podemos suportar. Né? Deus não permite que nós passemos por provações das quais nós não tenhamos condições de suportar. Né? Às vezes parece que estamos além do limite, mas Deus sabe até onde nós podemos suportar. E ele diz que permanecendo fiéis, sempre
triunfaremos. Por isso, o tema da mensagem, triunfo em meio a provações. Irmãos, por isso, dentro desse contexto, né, na mensagem de hoje, embasado nessas palavras de Paulo, de que essas coisas foram escritas para o nosso ensino, né, para o nosso exemplo, para o nosso aviso, nós queremos falar um pouquinho sobre a vida de José. Né? Os irmãos, creio eu que aqui todos, ou quase todos, conhecem bem a história de José do Egito, né, de José, filho de Jacó, né, já leram, aqueles que não leram certamente já viram aí, né, tem seriados, enfim, filmes, né, e recentemente acho que na Record passou mais que uma vez sobre José, né, uma descrição bastante longa, vários capítulos, né, sobre José. Então, acredito eu que a história é bem conhecida, mas de qualquer forma nós vamos relembrar alguns fatos, porque temos lições importantes a tirar com respeito a esse José. Existe um poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, né, foi um poeta brasileiro, já morreu, ele nasceu em 1902, já morreu bem de idade, mas já faz algum tempo que ele morreu. E o poema dele, alguns certamente conhecem, ou pelo menos já ouviram parte, que diz assim, e agora, José? Né? É um poema do Carlos Drummond de Andrade. Neste poema, ele questiona o sentido da vida, dizendo, e agora, José? A festa acabou, a luz acabou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? O poema é mais longo, né? Não é somente esses versos. Mas o José que nós iremos falar, irmãos, apesar das dificuldades enfrentadas, não era como esse José do poema de Carlos Drummond de Andrade, que dizia, e agora? Tudo acabou? Né? Você quer ir para casa, tem uma chave, mas não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, né? Até porque Carlos Drummond de Andrade era de Minas Gerais, né? Minas não há mais. Mas o José que nós vamos falar, ele enfrentou também dificuldades, mas ele via e estava certo de que havia uma saída honrosa para a sua situação. Né? Ele passou por grandes dificuldades, talvez como esse José que questiona a vida aqui no poema de Carlos Drummond de Andrade. José, irmãos, ele era filho de Jacó com Raquel, né? E ele era o 12º filho de Jacó, porque Jacó tinha 12 filhos e uma filha. Né? E quando José nasceu, ele já tinha 10 filhos homens e também Diná. Né? E esses filhos eram filhos das outras mulheres, né? Afinal de contas, podemos dizer, ele teve 4 mulheres. Né? Teve Leia, depois Raquel, e teve também as 2 servas. E todas deram filhas para Jacó, exceto Raquel. Né? Então, nesse tempo, ele já tinha 10 filhos homens e uma mulher. E Raquel estava amargurada porque ela não tinha filho e ela clamou. José até ficou irritado. Ele disse, sou eu por acaso Deus que cerrou a tua madre? Né? E ela concebeu e teve José. E depois Benjamim. Por isso que Jacó teve os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, mas teve também uma filha chamada Diná. Mas o que nos chama a atenção é que Jacó, né, era o filho, vamos dizer, predileto. José era o filho predileto de Jacó. Né? Porque, na verdade, né, a gente olhando a Bíblia não diz bem assim, mas olhando a história bíblica, nós vamos ver que Raquel era a predileta. Né? Foi por ela que ele trabalhou 14 anos, não foi por Leia. Né? Trabalhou 7 anos, né? Seu sogro o enganou, né? Lhe deu por esposa a mais velha, não era aquela que ele esperava, e aí depois deu a outra e ele trabalhou mais 7 anos. Mas, né, nos dá a entender que realmente aquela Raquel era a mulher dos seus sonhos, né, da sua juventude, era aquela por quem ele apaixonou quando ele a viu pela primeira vez. Por isso, eu imagino que, talvez por isso que José tinha, ou Jacó tinha essa predileção por José.
né? Ele até, dentre os filhos, quando José já era adolescente, eu imagino que Jacó era maduro, porque sendo ele o 12º filho, né? Certamente ele já era bem maduro, não sei a idade, mas assim, para o tempo também não era mais ninguém no início da vida. Mas aquele jovenzinho era muito amado por Jacó. Jacó tinha uma certa predileção por José. Tanto é que ele deu uma vestimenta maravilhosa para a época, diferente. Uma capa colorida, né? Imagino eu que na época era muito difícil ter uma roupa colorida. Mas José foi agraciado, foi presenteado por seu pai com uma capa colorida. E seus irmãos ficavam enciumados, né, por aquilo tudo. Eles viam certamente, né, os agrados, enfim. Era quase que o filho mais jovem, né? Depois Jacó ainda teve um filho, Benjamim. Talvez Benjamim não era muito benquisto, vamos dizer assim, por Jacó, porque quando Benjamim nasceu também Raquel morreu, né? Então tem todas essas questões psicológicas aí. Mas de qualquer forma, nós encontramos que José era digamos assim, o queridinho do papai, né? O queridinho de Jacó. E ele, para piorar, vamos dizer assim, essa situação perante seus irmãos, ele começou a ter sonhos. E ele teve alguns sonhos, né? E 2 desses sonhos ele relata. E na interpretação, né, fica claro que os irmãos ficam irados, porque ele relata o sonho, né, tanto dos feixes como depois das estrelas, enfim, do sol, da lua, e todos se curvam perante o feixe ou perante a estrela dele, né? E aí todos se entendem, quer dizer que nós vamos te servir, nós vamos nos curvar perante você, né? E aí eles ficavam bravos. Um dia seus irmãos foram cuidar dos rebanhos, nem não era como hoje, então ia longe, né, levar o rebanho para pastagem, e ficava dias lá cuidando das feras, enfim. E Jacó manda José ver os seus irmãos. E ele vai, né, leva algum tempo, ele os encontra, e de longe os irmãos já começam a dizer, lá vem o sonhador, né? Agora é a nossa oportunidade de nos vingar deles. E eles tramam, né, matar José. Eles não conseguem, né, até por interferência de um de seus irmãos, que achou que não era o mais correto, né, então lançam em um buraco, vamos assim dizer, e depois, né, a intenção do seu irmão era depois livrá-lo, enfim, né, só era dar uma lição a ele e depois fazer com que ele retornasse ao seu pai. Mas os outros irmãos, na verdade, não queriam bem isso. Então o que fizeram? Vinham lá uma caravana de ismaelitas, né, pessoas que traziam mercadorias, iam para o Egito, e eles se aproveitaram para ganhar algum dinheiro. Venderam o próprio irmão, né, como escravo para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram José para o Egito e lá o venderam, né? Venderam como escravo, e José passa a viver agora ali no Egito como escravo, né? Inicialmente como um escravo. Nós vemos que os irmãos enganaram, né? Além de vender o próprio irmão, ainda enganaram o pai, né? Trouxeram uma capa, né? Pegaram o sangue de cabrito, de bode, enfim, imergiram, né, aquela capa no sangue, deixaram bem manchada, e depois trouxeram, dizer, olha, nós encontramos isso, por acaso é do seu filho? Né? E Jacó reconheceu aquela capa e lamentou por muitos dias, né, a morte de José, que tinha sido certamente devorado por uma fera. Irmãos, no Egito, José foi vendido para Potifar, né? E Potifar era o oficial da guarda de Faraó. Imagina ser escravo numa terra estranhíssima, numa língua que você nem conhece. Imagina as dificuldades. Mas, né, resumindo, lá no Egito, José foi bem visto, porque ele era fiel a Deus, né? Ele foi alguém que foi bem sucedido lá no Egito. Tanto que Potifar olhou para José, viu nele as qualidades de um jovem inteligente, um jovem leal, alguém que era de confiança, e ele confia toda a sua casa nas mãos de José. Ele diz, aqui você pode administrar tudo, exceto
minha esposa, né? Mas o restante, as ordens que você dá, tudo quanto faz, é conforme você bem entender. Mas a mulher de Potifar, né, pôs os olhos em José e ela o assediou, né, sexualmente mesmo o assediou, e ele, como era fiel a Deus, ele recusou, né, fiel a Deus e fiel ao seu Senhor. Ele diz, não, meu Senhor confiou tudo. Ele nem sabe as coisas que existem aqui certinho. Eu que sei de tudo. Uma única coisa ele me privou, que é você. Né? E ele fugiu. E ela o acusou. O acusou, né? Dizendo que ele havia tentado, forçado ela, enfim. Por isso, Potifar ficou muito irado e lançou José numa prisão. Irmãos, lá naquela prisão, né, José viveu ali, né, mas certamente sempre fiel a Deus. E um dia, outras pessoas que estavam ali presos, que era um padeiro do rei, também o copeiro do rei, ou de Faraó, estavam ali presos e eles sonharam. E eles ficaram muito perturbados com aqueles sonhos. E José quis saber, por que vocês estão com um semblante tão diferente? E eles contaram o sonho a José, e José os interpretou os dois sonhos. E conforme a interpretação, no tempo certo, as coisas aconteceram. O copeiro mor, aquele que cuidava do copo, né, do vinho, da bebida do rei de Faraó, voltou ao seu posto. E era um posto importante porque, né, ele provava, ele poderia envenenar o rei, mas não, ele então, sendo fiel, logicamente, tinha uma posição importante. E este homem voltou ao seu posto, sendo que o padeiro mor, né, foi enforcado conforme a interpretação dada por José. Mas José havia conversado com o copeiro e dito, olha, quando você retornar lá, interceda por mim. Diga quem sou eu, aquilo que você realmente viu. Se sou eu aquele que mereço estar neste calabouço, nessa prisão, né? Se eu fui injusto realmente. E o copeiro, né, passou-se um tempo, ele esqueceu. Né? É muito fácil quando você, né, volta à bonança, né, você esquecer-se. E passado 2 anos, nós vamos encontrar que Faraó tem um sonho. Né? É o sonho conhecido por nós hoje, né? Ele tem um sonho, mas no dia ele fica tão perturbado porque ele não lembra nem o sonho, que dirá a interpretação, né? Então ele chama as pessoas, enfim, para que venham os seus sábios interpretar, mas é como nos dias de Daniel, quer dizer, tinha que contar o sonho, né? Mas nem isso o Faraó sabia. Então, o copeiro lembra, né? Ele diz, os meus pecados me lembram. Lá na prisão tinha um jovem hebreu, e ele interpretou o sonho meu e do padeiro, e conforme a interpretação assim se cumpriu. E então o Faraó manda chamar José, que sai da prisão, e ele vem, né, e dá a interpretação daqueles sonhos. Irmãos, todo esse período foi um período de 13 anos. Não é pouco tempo. 13 anos de sofrimento e de provações. E finalmente José foi retirado da prisão, né, após revelar o sonho de Faraó e dar a sua interpretação mediante a providência divina. Né? Deus era com ele e foi dada a interpretação, não só dada a interpretação, como conselhos de como deveriam agir naquelas circunstâncias. Faraó ficou tão impressionado que ele nomeou agora José por um cargo importantíssimo. Ele tornou-se governador do Egito, ele era o segundo homem mais importante do Egito. Né? Era alguém agora numa posição de destaque, alguém que tinha autoridade, tinha poder, né? Tinha riqueza, certamente, porque não padeceria mais nenhum tipo de necessidade, né, ou de privações, porque ele exercia um cargo importantíssimo, era alguém importantíssimo no reino, que era o reino mais importante da sua época, o reino egípcio. Irmãos, após então essas duras provações, aquele jovem começa a ver o cumprimento da palavra de Deus em sua vida.
Por isso que a Bíblia diz que Deus não dá aprovação insuportável. E com a aprovação ele dá também o livramento. Mas o livramento é no tempo de Deus. E no tempo de Deus José triunfou. Não no tempo de José, não no tempo que ele gostaria. Tanto é que quando o copeiro sai daquela prisão, certamente José imagina, ele vai dizer bem a meu respeito e quem sabe eu imediatamente também saio desta prisão. Mas não aconteceu, ainda foram mais 2 anos, porque o tempo de Deus é diferente dos nossos tempos. Deus livrou, no seu tempo, ele livrou José de todas as suas aflições. Irmão, José deu a volta por cima. Conforme disse, ele tornou-se governador do Egito. Ele passou a ter riqueza, passou a ter fama, passou a ter poder. Ele tornou-se alguém importante daquela nação. E José tinha agora todos os ingredientes para tornar-se alguém talvez amargo, ressentido, vingativo e ambicioso. Mas nós vamos encontrar que ele não se deixou levar por esses sentimentos menores. Nós vamos encontrar que José não se deixou levar pela ambição, pela vingança, pelo ressentimento. E é justamente isso que nós, na nossa mensagem, queríamos trazer. 3 lições que nós aprendemos com José. A primeira lição, irmãos, é que o sucesso de José não o deixou corrupto. Ele não se corrompeu com sucesso. Analisando a história bíblica, nós vamos encontrar que José foi um homem íntegro, tanto no tempo das vacas gordas, quanto no tempo das vacas magras. Porque o sonho que ele interpretou era esse. Das vacas gordas, das vacas magras, das espigas bonitas, das espigas feias, enfim, e que a interpretação era que haviam 7 anos de abundância, de fartura, e depois 7 anos de fome. E José foi íntegro em todo esse tempo, tanto no tempo da abundância, quanto no tempo da escassez. Ele foi um homem íntegro, reto e fiel. Em nenhum tempo, irmãos, nós vamos ver que José se aproveitou da sua autoridade e influência em benefício próprio. Ele não aproveitou que era o governador do Egito. Além de ser governador, ele era um homem que interpretava sonhos, vamos assim dizer. Mas ele não se aproveitou de tudo isso em benefício próprio, porque ele tinha caráter. Ele não abusou do poder uma vez sequer. O dinheiro recolhido sempre ia para o lugar certo, para os cofres do rei, os cofres da nação. Nós vamos ver que não houve fraude, não houve desvio de dinheiro. Irmãos, os irmãos conhecem a história ali que, ao tornar-se governador, não era simplesmente um cargo figurativo, mas ele tornou-se um administrador. Porque às vezes você tem numa nação, por exemplo, a rainha, ou talvez o presidente, mas existe o primeiro-ministro, que é quem realmente, vamos dizer assim, manda. Que é quem de fato põe a mão na massa, vai a fazer as coisas. É como você tem nas grandes organizações, onde tem o presidente e tem o vice-presidente, principalmente nas organizações privadas. Normalmente o presidente é o dono daquela grande empresa, e lógico, ele tem autoridade, ele participa das decisões, mas são os vice-presidentes quem põe a mão na massa. Vice-presidente financeiro, comercial, são esses que realmente elaboram os planos, têm os seus assessores. Normalmente o presidente de uma grande empresa, principalmente pessoas já mais velhas, ele é mais figurativo. Da mesma forma, não estou dizendo que Faraó era apenas figurativo, mas era uma figura para participar das festas, das comemorações, para aparecer. Quem estava à frente da administração era realmente José. E José teve a oportunidade de fraudar muita coisa, porque afinal de contas, durante aqueles anos das vacas gordas, o Egito produzia a montões, produzia trigo, cevada, o que era, enfim, mas tudo quanto se plantava se produzia com abundância. E José estava atento, e ele construía celeiros, e ele fazia e armazenava produtos, porque ele sabia que depois viriam 7 anos de escassez, e precisava estocar.
E não era estocar somente para o Egito, era estocar também porque outras nações iriam precisar. E quando chegou o tempo da escassez, das vacas magras, né, muitos vinham comprar. E aí traziam o dinheiro, comprava, né, José vendia, comercializava, e depois as pessoas acabou o dinheiro. Mas aí eles tinham suas terras, seus bens, e ele comercializava da mesma forma. Então, imagina, irmãos, né? A gente fica imaginando os nossos dias, quanta oportunidade, né, de se dar bem, né, de desviar dinheiro, né? Quem sabe abrir uma conta lá na terra do seu pai, lá onde Jacó morava, uma conta, né, no exterior, né, para desviar o dinheiro. Mas, irmãos, aquele homem foi íntegro, foi reto, né? E essa é a primeira lição que nós aprendemos. Muitas vezes, nós também, às vezes, aos poucos, vamos galgando uns postos melhores, né? E aí, quando você ocupa um posto melhor, às vezes se corrompe. Eu estou dizendo de uma forma geral, né? As pessoas se corrompem. Às vezes são pessoas honestas, pessoas, né, foram até então honestas, de boas intenções, mas quando tem a oportunidade, aí cai. Eu tinha um professor de filosofia que ele dizia assim: nós não fazemos grandes corrupções porque não temos grandes oportunidades. Por isso que a gente só suborna um guarda, só faz umas coisinhas assim, né? Mas se tivéssemos grandes oportunidades, como que agiríamos? Né? E a Bíblia diz que quem é fiel no mínimo é fiel no máximo. Né? Então, é muito importante nós sermos fiéis em quaisquer circunstâncias. Né? Se eu sou um operário lá de chão de fábrica, ou se eu participo de uma diretoria de uma empresa, que diferença faz no meu caráter? Vou mudar por causa disso? Não. Né? Não vou fazer um desvio agora porque eu tive a oportunidade. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com José. A segunda, irmãos, é que José não foi vingativo, mas ele mostrou que tinha um coração perdoador. Irmãos, José tinha agora a oportunidade, né, de alfinetar, de vingar-se daquelas pessoas que lhe causaram tantos males. Né? Vingar dos seus irmãos, vingar da mulher de Potifar, vingar do copeiro Mor. Mas nós vamos encontrar que nada disso o deixou vingativo. Ele foi perdoador, né? Ele não se vingou das pessoas quando teve a chance de fazer. Ele não contra-atacou, né, quando tinha poder e teve a chance de fazer. Ele não se vingou dos seus irmãos, não se vingou da mulher de Potifar e nem do copeiro que se esquecera dele. Ele pagou o mal com o bem. Nós encontramos que ele contou a seus irmãos que o que acontecera foi providência divina. Ele diz: olha, vocês me venderam, mas não foi porque vocês simplesmente pensaram, foi uma providência divina. Deus já sabia o que haveria de acontecer, por isso Deus me enviou antecipadamente para cá. Né? Eu vim para cá por ordem e providência de Deus. Porque Deus sabia que haveria uma crise econômica, social, e Deus me preparou para tal. Né? José foi preparado nas adversidades. Eu disse lá no início que ele era o queridinho do papai. Né? Não estava lá trabalhando, não. Os irmãos estavam ralando no campo lá, né? Dormindo ao relento, cuidando para que não viessem as feras para comer os seus rebanhos. E José estava lá, né? Vamos dizer assim, nas barras das vestimentas do papai. Mas ele foi tirado da sua zona de conforto, né, onde estava, foi levado lá só para dar uma olhada. Né? Não ia trabalhar, ele ia olhar como estavam os irmãos, levar alguma comida, quem sabe, alguma coisa. Mas aí as coisas mudaram. Ele foi tirado literalmente do seu conforto e passou a viver uma vida de dificuldades. Mas é em meio a essas dificuldades, talvez esses 13 anos, que ele foi, né, vamos dizer assim, formado para aquele instante que ele haveria de viver. Então José não era vingativo. Ele não se vingou. Ele olhou para aquilo e viu coisas boas. Às vezes as pessoas sobem em algum cargo, e é muito comum, eu já, de certa forma, presenciei isso. As pessoas vão subindo e esquecem
né, daqueles amigos que estavam no mesmo posto e que ficaram para trás. Né? Alguns até dizem, olha, não se esqueça que hoje você está lá em cima, né, principalmente em empresas públicas, amanhã você pode estar por baixo. Né? As coisas não funcionam assim. Mas, de qualquer forma, a nós não compete sermos vingativos. Né? Nós tiramos essa grande lição de José, de ser perdoador. Irmãos, se nós somos fiéis a Deus, como diz a palavra de Deus, Deus não vai permitir que nós passemos por uma situação simplesmente para nos castigar de qualquer forma. Não, Deus tem coisas importantes para fazer a nosso respeito ou por meio de nós. Por isso que Ele permite que nós passemos por dificuldades ou por situações de provações. E a terceira lição é que José era sempre agradecido. E ele sabia de onde é que veio o seu sucesso. Ele sempre admitiu que era Deus, ou era de Deus que veio o poder, a honra e a glória que ele desfrutava. Né? Por 2 vezes ele disse aos seus irmãos, olha, isto é obra de Deus. Não fui eu que fui o merecedor, eu simplesmente fiz pelas minhas forças, pela minha capacidade, pela minha inteligência, mas isto é obra de Deus. O sucesso, normalmente, aí voltando principalmente para os jovens, o sucesso às vezes deixa a pessoa com esquecimento, né, com amnésia espiritual. Esquece de bendizer e agradecer a Deus pelo sucesso alcançado. A pessoa às vezes luta, ora, pede oração, né, por um emprego, por um concurso, passar no vestibular, pela formatura, né, para conseguir um cargo melhor na empresa, e depois que consegue tem uma amnésia espiritual. Esquece que Deus é que concedeu aquela oportunidade. E José não esqueceu. Ele dizia, olha, isso daqui é obra de Deus. Foi Deus quem me enviou, foi Deus quem providenciou, para que o mundo não tivesse fome, para que vocês não padecessem fome. Foi Deus quem me enviou aqui. Irmãos, talvez você tenha passado ou esteja passando por duras provas, mas creia, no tempo certo, Deus nos faz triunfar. Nós não podemos atrasar e nem adiantar o tempo de Deus. Porque Deus tem o seu tempo. E no momento certo, Ele intervém para o nosso bem. Por isso, aprendamos com essa história, a história de José. E aí eu te digo, se por acaso você alcançar postos importantes, né, na empresa que você trabalha ou venha trabalhar, ou em algum órgão público, ou quem sabe você tornar-se uma autoridade importante lá na sua comunidade, ou no seu país, no seu estado, enfim, lembre-se de agir com integridade, com lealdade e com sinceridade. Principalmente nesse tempo, né, que nós vemos um tempo de tanta corrupção e leviandade, nós precisamos de pessoas que sejam éticas, pessoas íntegras e pessoas sinceras. E Deus conta conosco. Né? Porque nós fomos chamados por Deus, fomos escolhidos pelo Senhor para ser seu povo, para ser exemplo, para ser luz. Né? Nós somos colocados aqui para ser luz em qualquer coisa que nós fazemos, seja na igreja, seja lá fora, não importa. Né? Deus nos escolheu e Ele conta conosco, por isso Ele nos privilegia com oportunidades importantes. Nós precisamos, né, ser leais em qualquer lugar, mesmo quando o pastor ou quando os irmãos da igreja não estão nos vendo. Tem pessoas que são, né, conforme a gente diz, tem 2 caras, né? Uma na igreja e outra fora da igreja, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu sempre digo assim, se houvesse alguém que eu pudesse, né, me esconder alguns dos meus atos, eu queria esconder de Deus, mas este é impossível. Né? Então não compensa eu querer esconder dos irmãos porque ninguém está vendo, ou da igreja, ou do pastor, enfim, ou quem sabe do meu chefe, né, fazer algumas coisas escondidas que ele não está vendo, porque Deus está vendo. Né? Deus vê tudo, não há como nós fugirmos de Deus. Muitos também se utilizam do sucesso, né, para vingar, para perseguir, para castigar pessoas que ofenderam. Mas lembre-se, perdoar é restaurar,
é cancelar a dívida, é não cobrar mais, é deixar o outro livre e ficar livre. O perdão oferece cura para ofensores e para ofendidos. Por isso José foi uma pessoa tão bem resolvida quando a gente lê os relatos bíblicos. Porque ele, quando vê os seus irmãos, ele não fica com um ar vingativo. Ele fica feliz de vê-los. E ele os perdoa. E os perdoa com sinceridade. Seus irmãos, né, ficavam, porque tinham um coração diferente, seus irmãos não ficavam entendendo muito aquilo. Tanto é que, quando Jacó morre, seus irmãos vão lá de novo, humildemente, dizer para ele, olha, nós fizemos aquilo, mas agora... Porque eles estavam temerosos, eles pensavam, não, agora, quando nosso pai falecer, aí José vai mostrar as unhas, né? Vai mostrar suas garras, vai se vingar de nós. E José diz, não é isso. Eu sou grato por aquilo que vocês fizeram, porque foi providência divina, foi Deus quem me enviou aqui. Também, irmãos, nós não devemos ser vingativos, né? Devemos nos mirar nesse exemplo. Quantas vezes a gente não consegue aquilo que gostaria, e depois de passado um tempo, às vezes você fica triste, fica chateado, ressentido, e passado um tempo você faz outra coisa e você cai na real e diz, nossa, como foi bom eu não ter conseguido aquilo que eu esperava, porque Deus tinha outra coisa para mim e que me deixa mais feliz, me deixa mais satisfeito, né? Então Deus tem os seus propósitos no momento certo, tem aquilo que Ele tem para nós, basta nós confiarmos nele, crermos, Deus nos dará. Aquilo que Ele tem para nós, certamente Ele nos dará. E nem sempre é aquilo que nós gostaríamos, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. E por último, sejamos sempre gratos e não nos esqueçamos de quem nos ajudou e nos colocou no lugar que estamos. O sucesso, ele sempre sabota a lembrança do bem-sucedido, provocando inclusive, conforme disse, um esquecimento espiritual. O sucesso, eu creio que os irmãos têm conhecimento de alguma situação, como eu tenho, de pessoas que iam tão bem na igreja, né, adorando a Deus, e à medida que obtiveram algum sucesso, conseguiram, principalmente no meu tempo, onde menos pessoas faziam faculdades, né, conseguiram se formar, aí achou que já era muito inteligente para ficar dentro da igreja, porque a igreja tem um pensamento muito pequeno, né, tem umas ideias muito pequenas, e aí se desviaram da igreja. Então, muitas vezes, o sucesso, conforme disse, ele sabota, né? A pessoa esquece quem ele foi, quem foi que o ajudou, como ele conseguiu chegar até ali. E esquece também de agradecer. Mas nós devemos nos lembrar no exemplo de José, né? Provavelmente, ninguém vai te oferecer um trono, né? Como José teve. É provável que ninguém vá aqui, né? Não estou dizendo que é impossível, mas eu acredito que é provável que ninguém venha aqui te oferecer um cargo como aquele que José teve. Talvez ser a segunda pessoa mais importante do Paraná ou do Brasil, né? E acredito que ninguém venha te oferecer, né, aquela promoção que você buscava incessantemente, né? Você lutou tanto tempo. Então, se você certamente não, né, provavelmente ninguém vai te oferecer um cargo tão importante como o de José, mas existem outras coisas importantes na sua vida, né? Como uma promoção que você esperava, buscava, um emprego. De repente você estava pensando, gostaria tanto de trabalhar naquela determinada empresa, né? Parece uma boa empresa, uma grande empresa. Você acha que ali você vai conseguir ter uma carreira de sucesso? Ou um prêmio, um contrato novo, uma bolsa de estudo que de repente você esperava, um aumento no salário, uma chance de abrir um novo negócio. Irmãos, isso é possível, né? E nós alcançamos do Senhor. Então não nos esqueçamos de que tudo é por graça e permissão de Deus. Por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Deus permite que nós tenhamos isso daí. No nosso dia a dia,
Na igreja, nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por grandes dificuldades, talvez para conseguir uma vaga numa universidade, tiveram que esperar por uma bolsa de estudo, né, por um recurso, um empréstimo do FIES, enfim, né, e a pessoa está vencendo, né, alguns já venceram. Nós já tivemos testemunhos aqui de pessoas que vieram testemunhar de como Deus operou na sua vida, como Deus foi presente, como Ele alcançou a vitória que o alcançou, né? Isso é pela graça, pela permissão de Deus. Então, concluindo, José sofreu muito, foi humilhado, mas no tempo de Deus, ele triunfou, né? E não é possível saber por quanto tempo você e eu ainda talvez tenhamos que ser humilhados e sofrermos, mas Deus é fiel, meu irmão. E Ele não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você pode suportar. No tempo certo, o Senhor virá ao seu encontro e você triunfará de todas as aflições. Enquanto a sua virada não acontece, faça como José. Continue servindo a Deus com integridade e disposição. Demorou 13 anos para vir a virada de José. E nesses 13 anos, ele foi íntegro perante Deus. Ele o serviu. Ele o serviu quando estava escravo, quando era o mordomo, vamos assim dizer, da casa de Potifar. Ele administrava tudo. Ele teve a oportunidade de se corromper, foi seduzido por aquela mulher, mas ele foi íntegro, ele permaneceu leal e fiel. Ele foi para a cadeia. Lá ele ficou anos, mofando num lugar que certamente não é o mais agradável. Mas nem por isso ele deixou de ser fiel a Deus. Imagino eu que talvez ele fizesse como Silas e Paulo, né? Estava ali feliz, cantando porque servia a Deus. Ele certamente tinha as lembranças do tempo passado, dos seus irmãos, dos tempos na casa do seu pai, né, do conforto que possuía, mas nem por isso ele foi maldizente, né, ou foi ingrato. E no tempo certo aconteceu a virada de José, no tempo de Deus. Deus tem um tempo para nós, e no tempo certo Ele nos dará a virada. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Poderíamos dizer então que José foi um herói da fé? Podemos dizer? Amém? Foi um herói da fé? Então, se você quiser vencer em meio às provações, se você quiser se tornar, continuar sendo um herói da fé, então vença as provações em nome do Senhor Jesus. Não ceda às provações, porque Deus, Ele permite que nós tenhamos provações, mas elas não serão maiores do que nós, e não serão maiores do que Deus. Ou seja, nós vivemos tempos em que se fala muito em heróis, né? Cada um tem seu herói, as crianças, principalmente, né, os adolescentes, cada um tem um herói, não é? E nós, irmãos, como cristãos que somos, podemos nos tornar ou podemos ser, neste tempo, um herói da fé. Cada vez que você vence as provações, você se torna um herói da fé. Então, se você quer triunfar em meio às provações, então apegue-se a Deus, apegue-se à fidelidade, porque as provações elas vêm de várias áreas, e no contexto todo que o presbítero colocou, você vai perceber que em várias áreas que circundavam, vamos dizer assim, a vida de José, existiam vários segmentos onde ele podia ser provado, e foi provado, contudo ele se tornou um herói da fé, porque ele venceu todas as provações, seja do din-din, seja do assédio, seja, enfim. Ele venceu as provações da perseguição, da inveja, da maledicência. Ele venceu. Você está disposto a continuar sendo um herói da fé?
Amém? Ou vocês não são heróis da fé? Vocês são heróis da fé? Claro que são, porque vocês têm vencido as provações. Tanto é verdade que vocês estão aqui. E hoje, nesse tempo, tem gente que não está aqui, porque não suportou as provações. Eles não se apegaram ao Deus de Israel, ao Deus de José. Então vamos orar agora, pedir ao Senhor que nos fortaleça, para que no dia a dia, em meio às provações, Ele nos dê força, vigor, para que continuemos em pé. Amém? Vamos nos ajoelhar? Deus eterno e bendito, nós te agradecemos pela palavra que veio aos nossos corações. Pai, hoje nós fomos lembrados que em meio às provações nós podemos ser vitoriosos, porque Deus não permite provações maiores do que aquela que podemos suportar. Pai, mas nós também sabemos que para suportar as provações, nós temos que nos apegar à Tua palavra, temos que nos apegar a Ti, temos que nos abraçar ao Deus de Israel, temos que nos abraçar ao Deus de José, porque este Deus é que nos fortalece. Pai, nós queremos Te pedir, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter, Senhor Deus, esta condição de estar de pé, estar em pé, em meio às provações, porque nós queremos nos tornar cada vez mais heróis da fé, e heróis ficam em pé, heróis não se acovardam, heróis permanecem de cabeça erguida, porque tem um Deus que é forte, um Deus que é poderoso. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus amado, porque nós temos esta condição, ó Pai amado, de exemplo de José, temos a luz da palavra, temos a Tua palavra que nos orienta, temos a Tua palavra que nos instrui, para que nós possamos seguir a vereda do justo, para que possamos seguir a vereda do justo, o caminho do justo, porque assim, Senhor Deus, nós venceremos as provações. Pai amado, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus, que a vigilância, que nós possamos ter, ó Deus, a vigilância como algo, Senhor Deus, inseparável, porque se formos vigilantes, nós seremos vitoriosos diante das provações, Pai amado. Pai querido, nós sabemos, Pai amado, que as propostas aparecem, nós sabemos, Senhor Deus, que as tentações aparecem, ó Deus amado, mas nós sabemos ainda que nós temos um compromisso contigo, Senhor, de zelar pela nossa fé, a exemplo de José, que em meio a toda essa perseguição, ó Deus amado, ele ficou firme, fiel a Deus, obediente a Deus, e hoje ele está, Senhor, no memorial dos heróis da fé, Senhor Deus amado. Pai, nós queremos permanecer assim, Pai amado, de cabeça erguida, Senhor Deus amado, referência de fé, referência de alguém que obedece, referência de alguém que serve a Deus de todo o coração, referência de alguém que está disposto a sofrer, mas que sabe que se levantará vitorioso, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós vemos aqui, Senhor, na história de José, que lá do fundo de uma prisão fria, ó Deus amado, machucado, enfermo, oprimido, ele saiu e foi referência para toda a humanidade, referência de um homem vitorioso, que em meio às provações é possível sim ficar em pé e olhar para o autor da nossa fé, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós queremos que, ó Deus amado, segundo a Tua misericórdia, Senhor Deus, nós venhamos a permanecer firmes até o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, e só reina quem é herói na fé, só reina quem tem poder de Deus na sua vida, no seu dia a dia, Senhor. Pai amado, nós queremos ser, ó Deus, seguir o exemplo de José, ser exemplo em todos os momentos, na família, no trabalho, lá no escritório, na carreira estudantil, na carreira profissional.
nós queremos ser exemplos de homens, de mulheres de fé, porque Deus se alegra de um coração justo, de um coração obediente. Pai, abençoa-nos pela tua misericórdia, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Alguém precisa da oração da fé por imposição das mãos? Venha em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar com você. Ninguém? Então, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só lembrando, né, que a irmã Ruth, esposa do Serginho, está precisando muito da nossa oração. A irmã Tereza está aqui, vamos orar com ela. Então eu quero que o Serginho venha aqui representar a sua esposa. Nós vamos orar por ela. Todos somos importantes em todas as áreas da igreja. Em alguma área da igreja, você é importante, eu sou importante. E a Rutinha, ela tem uma importância muito grande ali no teclado. Não é? Deus chamou ela para ficar ali. E ela, com esse problema na coluna, ela não tem a mínima condição de tocar e ela está angustiada. Né? E como eu tenho falado aqui, irmãos, e Deus tem honrado a sua palavra. Deus tem feito milagre na vida de muita gente. Olhem para a vida da irmã Milka. Esses dias estávamos todos desesperados aqui. E ontem ela estava aqui louvando o nome do Senhor. E eu falei, porque eu creio, eu disse aquele dia que naquele clamor que nós fizemos, daqui uns dias a Milka vai estar aqui louvando o nome do Senhor. E ela estava aqui. Então a Rutinha vai estar aqui daqui uns dias, Serginho. Você crê nisso, irmão? Amém? Ela vai estar aqui. Porque Deus vai curar ela. Amém? E vai curar, abençoar a vida da irmã Tereza também. E quem estiver precisando, acredite. O Deus de José, Ele é fiel e Ele vai abençoar você como abençoou José também. Amém? Vamos clamar juntos? Se todos concordarem em oração, o Senhor vai responder. Todos concordemos em oração agora. Pai, nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está, Senhor, irmã Tereza. Pai amado, abençoa a tua serva, Senhor, com graça, com misericórdia. Pai, também nós estamos aqui clamando, Senhor Deus, pela vida, Senhor, da irmã Ruth. Pai, a tua serva, que está com aquela enfermidade na coluna, ela está sofrendo muito, Senhor, ela tem chorado, porque a situação é difícil. Mas, ó Deus, Tu és o Deus do milagre. Eu quero te pedir em nome de Jesus, vai até ela agora, com bênção, com cura, com restauração, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós clamamos, Pai, e temos certeza de que ela estará aqui em breve, louvando o nome do Senhor, executando esse instrumento. Para a glória do nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos, ó Deus, pela bênção que virá sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus misericordioso, e que não permite provações, tribulações maiores do que nós podemos suportar. Por isso nós clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Vem com graça, com poder, com misericórdia, Senhor, sobre a vida de todos os teus filhos. Pai, nós sabemos que para se tornar um herói na fé, é preciso ser constante, é preciso olhar para o alto, é preciso olhar para o autor da fé, para Jesus. E nós sabemos, Pai, que nestes últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Senhor Deus amado, mas Tu tens poder para restaurar estas vidas, restaurar essas pessoas, para que elas se coloquem de pé de novo, para louvar o nome do Senhor e para ser referência neste mundo atribulado, neste mundo corrupto, neste mundo onde, ó Deus amado, o amor tem se esfriado. Pai amado, que nós possamos, a exemplo de José, nos tornarmos referência nesta sociedade, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Que nós nos coloquemos, Pai, superiores às circunstâncias da vida, porque
O nosso Deus é superior a todas as circunstâncias da vida. E Ele está conosco para nos ajudar e nos abençoar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por esta noite, por mais esse momento que nós escolhemos louvar ao Senhor, estar na presença dEle. Que você tenha uma semana abençoada, debaixo da proteção de Deus, que o Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos receber agora a bênção apostólica pelo presbítero Osias. E despedindo, nós dizemos que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o grande e infinito amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão consoladora e companheira do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão, desejo a ele uma boa semana.